Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que, olha, é gigantesca na tecnologia. E não estou falando de um processador mais rápido ou de uma inteligência artificial mais esperta. O papo aqui é sobre reescrever a regra mais básica de como nossos sistemas funcionam, a própria natureza do tempo. Vamos lá! Todo mundo conhece essa sensação, né? Quando alguma coisa dá muito errado, a primeira solução que vem à mente é reiniciar, resetar. Mas e se esse ato de apagar tudo não fosse tão absoluto quanto a gente sempre pensou? E se o passado deixasse uma marca? Uma marca que nem mesmo um reset completo consegue remover? Para a gente entender o que está em jogo aqui, a gente precisa voltar um pouquinho para um debate de mais de 100 anos. É um conflito sobre a natureza do tempo. Será que ele é algo que a gente mede em fatias, certinho, como uma régua, ou será que ele é mais como um rio, um fluxo contínuo que não dá para voltar atrás? As palavras do próprio Einstein resumem essa tensão de um jeito perfeito. A arquitetura que a gente vai explorar hoje não encara essa citação como uma simples reflexão filosófica. Não, ela trata isso como um princípio de engenharia. Ela parte do ponto de que a realidade é bagunçada mesmo e que o erro é inevitável. Por um século inteiro, a visão do Einstein foi a que venceu na tecnologia. E com razão, viu? O tempo visto como régua é perfeito para fazer cálculos. Já a visão do Bergson, a tal da duração, foi meio que deixada de lado, chamada de filosofia, porque parecia impossível de transformar em engenharia. Parecia. Até agora. E agora vamos para a prova, a evidência que desafia essa ideia do tempo como régua. E não é uma discussão teórica, não. É um experimento real, com resultados claros, que dá para verificar. A preparação do experimento parece até simples demais. Basicamente, pegamos dois sistemas, duas arquiteturas dinâmicas e fazemos com que elas sejam estruturalmente idênticas no ponto de partida. Ok, então, esses dois sistemas passam por um evento importante, algo que marca a trajetória deles. E aí vem o ponto-chave, eles são resetados. E não é para um estado parecido, não. É para um estado operacional matematicamente idêntico. E aqui está o resultado, algo que a computação clássica diria que é impossível. Dá uma olhada no gráfico. Depois do evento histórico e do reset, o sistema A, que seria a nossa base, se comporta como esperado, volta ao normal. Mas olha só o sistema B, a linha laranja. Ele diverge de uma forma absurda e os dois foram resetados para um mesmo estado. A única diferença não está no ponto de partida, está na história que o sistema B carrega. Uma história invisível, mas que muda completamente o futuro dele. Tá, mas como isso é possível? A resposta está na diferença entre estado e operador. Pensa no estado como a posição das peças num tabuleiro de xadrez. É uma foto daquele momento. O reset só coloca as peças de volta onde elas começaram. Mas o operador são as regras do jogo. E o que a gente está vendo aqui é que a história simplesmente deformou as regras do jogo para o sistema B. O reset limpou o tabuleiro, mas não conseguiu mudar as regras, que foram alteradas para sempre. E aqui está a solução do paradoxo, bem clara. A história não é um arquivo que se pode deletar. É uma mudança permanente, uma deformação na própria maneira como o sistema evolui. Não dá para apagar a memória, porque a memória ela se tornou parte da própria máquina. Isso nos leva, então, ao sistema Phoenix e a um campo totalmente novo chamado engenharia temporal. E, de novo, isso não é uma ideia filosófica, é uma arquitetura que funciona de verdade e que torna a tal duração de Bergson uma realidade operacional. Esse sistema funciona com princípios, completamente diferentes. O tempo flui. O passado deixa marcas. A memória não é algo que o sistema tem, mas algo que o sistema se torna. E as decisões não são escolhidas de uma lista de opções. Elas são o que sobra quando a história torna outras opções simplesmente impossíveis. Essa talvez seja a melhor maneira de pensar nisso. Uma cicatriz não é um registro de que houve uma ferida. É a própria ferida curada que mudou a estrutura da pele. A história, nesse novo regime, funciona exatamente da mesma forma. E olha, isso não é só teoria. Aqui estão resultados de testes reais. Sem precisar entrar nos detalhes dos algoritmos, vamos ver o que eles provam. O teste 1 mostra que o sistema pode existir sem necessariamente agir, ou seja, separa o ser do fazer. O teste 2 demonstra que a história se acumula sem ter volta, como uma maré que só sobe. E o teste 3 prova que dois sistemas idênticos, quando vivem experiências diferentes, se tornam únicos. A prova de que funciona está aí. A robótica é só onde essa mudança fica mais óbvia, mais visível. Mas o impacto real disso tudo é muito, mas muito maior. Pensa só nos sistemas críticos que a gente tem no mundo real.
Eles interagem com um ambiente físico que simplesmente não dá para resetar. São exatamente esses os sistemas que mais precisam dessa nova abordagem. As aplicações aqui são gigantescas. Robôs que amadurecem com o tempo, redes elétricas que ficam mais fortes, mais antifrágeis depois de um apagão, sistemas de software que carregam as cicatrizes da sua evolução, o que os torna mais robustos. Isso é a engenharia temporal na prática. Essa imagem aqui deixa a mudança fundamental bem clara. À esquerda, a computação tradicional. O passado é como um livro, um registro que a gente consulta. À direita, a engenharia temporal. O passado é o próprio caminho. É um cânion que foi moldado pelo tempo e que limita para onde a gente pode ir. O passado não é lido, ele é vivido. O que estamos presenciando não é só uma melhoriazinha aqui ou ali. É a prova de que um regime de tempo completamente diferente é sim possível para sistemas artificiais. Essa citação resume tudo de forma perfeita. O robô é só a manifestação disso. A verdadeira revolução é a capacidade de construir sistemas que não apenas processam o presente, mas que carregam seu passado como parte do que eles são. E assim, um debate que antes ficava só no campo da filosofia, agora tem uma resposta vinda da engenharia. A tal da duração de Bergson deixou de ser poesia, agora uma propriedade que funciona e que pode ser reproduzida. Para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Parece que estamos entrando numa era onde as máquinas podem não ser apenas ferramentas que usamos e reiniciamos, mas sim sistemas que evoluem, que se lembram e que são moldados pela sua própria história. Como isso muda a nossa relação com a tecnologia que criamos? O que isso significa para o nosso futuro juntos?